As histórias sobre o dilúvio de Noé, a expulsão do paraíso, o simbolismo dos sete, o apocalipse e outras histórias semelhantes são contadas em quase todas as religiões com pequenas variações. É natural que as mitologias se alimentem de uma cultura comum. No entanto, há alguém que foi esquecido, apesar de ter sido um precursor do cristianismo. De acordo com algumas fontes, seu nome é Hanok, para outros é Tot, e no Islã, essa pessoa é conhecida como o profeta Idris. Quando manuscritos relacionados a Hanok foram descobertos recentemente, houve um grande choque na história das religiões. Esses manuscritos, considerados um dos textos religiosos mais antigos e a principal fonte de muitas histórias religiosas, contêm informações que podem abalar profundamente as religiões. Enoch é uma figura presente em muitas culturas e é chamado por diferentes nomes. No entanto, ele sempre foi retratado como um mestre. Nós nos referiremos a ele como Enoque, pois os manuscritos descobertos foram publicados sob o nome de Livro de Enoque. Enoque é mencionado pela primeira vez na Torá, na genealogia de Adão. No 5º capítulo do Gênesis, está escrito que Enoque andou com Deus por 300 anos, viveu um total de 365 anos e não morreu, pois Deus o levou para si, elevando-o aos céus. A ascensão de Enoque ao céu é também o início de um motivo de ascensão celestial que se estende até a Cabala. Vemos esse motivo no Islã como a Mirás. De acordo com o Islã, há apenas duas pessoas a quem a morte não tocou e que foram elevadas aos céus. A primeira é o profeta Jesus, e a outra é o profeta Idris, ou seja, Enoque. Disse que o profeta Maomé também ascendeu aos céus, conforme os versículos do Alcorão, mas ele, no final, provou a morte. Antes de tudo, vamos falar um pouco sobre a história desses manuscritos, o processo de sua descoberta e o que aconteceu com eles. O livro de Enoque é um dos textos mais interessantes da história das religiões e é também um dos pilares do misticismo judaico. Este livro é o mais importante dos livros apócrifos do Antigo Testamento, ou seja, a Torá. No século IV d.C., perdeu o status de livro sagrado ao ser considerado enganoso pelo governo de Constantino I. No primeiro concílio de Niceia, realizado em 325 d.C., havia muitos livros considerados heréticos, como o livro de Enoque. Embora alguns desses livros, como o Evangelho de Maria e o Evangelho de Tomé, tenham sobrevivido até os dias atuais, o livro de Enoque foi esquecido em cavernas por 1500 anos. Os fragmentos mais antigos do livro de Enoque datam de 300 a.C., enquanto os mais recentes datam de 68 a.C. E.D. Certamente, as histórias e lendas contidas no livro são muito mais antigas. O ano 68 a.C. é também a data em que as legiões romanas que marchavam para Jerusalém destruíram a cidade de Qumran. Acredita-se que os manuscritos foram escondidos por uma comunidade religiosa chamada Essênios. Há algumas teorias que sugerem que Jesus também teria sido membro da seita dos Essênios. A razão pela qual o livro de Enoque é tão importante é que ele contém informações sobre o dilúvio de Noé e anjos caídos que contradizem profundamente nossos conhecimentos atuais. Por isso, não foi incluído na Bíblia Sagrada, que foi compilada pelos judeus e romanos no século IV e que atualmente é considerado um texto sagrado sendo queimado. No entanto, parece que não conseguiram destruir completamente o livro, pois em 1773, um pesquisador escocês e maçom chamado James Bruce viajou para a Etiópia e conseguiu encontrar 3 cópias do livro de Enoque em hebraico, o que estavam preservadas em mosteiros. A verdadeira prova da existência do livro de Enoque foi a descoberta dos manuscritos do Mar Morto. Os manuscritos foram encontrados por acaso em 1947 por um pastor em uma caverna em Qumran, no Mar Morto. Posteriormente, os manuscritos chegaram às mãos da Universidade de Jerusalém, o que levou ao início das pesquisas nessas cavernas. Em escavações realizadas em 11 cavernas ao longo de 10 anos, até 1958, foram descobertos cerca de 800 manuscritos e muitos fragmentos. Muitas histórias descritas no livro de Enoque, como o dilúvio de Noé e os anjos caídos que se relacionaram com humanos, embora parcialmente semelhantes às do Torá,
são completamente opostas às outras escrituras sagradas. Antes de nos aprofundarmos no conteúdo do livro de Enoque, vamos dar uma olhada no que as religiões atuais dizem sobre o dilúvio de Noé e os anjos caídos. O tema dos anjos caídos também é abordado na Torá. De acordo com a Torá, humanos e anjos se relacionaram sexualmente, resultando no nascimento de gigantes meio anjo, meio humano, capazes de realizar milagres. A Torá chama esses seres de Nefilim, que significa gigantes e vigias. É detalhado no capítulo 6 do livro do Gênesis que os Nefilim consumiram os alimentos dos humanos antes do dilúvio de Noé e, eventualmente, começaram a devorar as pessoas. A causa inicial de todos esses eventos foi que cerca de 200 anjos, liderados por Samael, desceram ao Monte Hermon, onde decidiram se relacionar com as mulheres humanas e ensinar-lhes técnicas secretas. Depois de corromper toda a humanidade, 4 arcanjos, liderados por Miguel, vieram e os aprisionaram em um poço eterno nas profundezas da terra. A partir de então, esses 4 grandes arcanjos passaram a ser chamados de vigias. Conhecidos por nós como os guardiões das 4 direções, começaram a proteger o leste, oeste, norte e sul. No Islã, existem entidades invisíveis e capazes de desviar os humanos, conhecidas como Jinn, que são criados do fogo. No entanto, o conceito de Jinn não existia nas religiões anteriores ao Islã. Os Jinn são entidades presentes na mitologia árabe pré-islâmica. Fontes como a Torá, o Evangelho e o Talmud falam sobre anjos caídos, ou seja, seres que perderam suas características angelicais e foram exilados. Esses eventos mais frequentes ocorreram nos últimos períodos antes do dilúvio de Noé. Lendas sobre anjos caídos, como Harut e Marut, começaram a ser narradas com referência a esses períodos. Além das narrativas religiosas sobre o dilúvio de Noé, muitas lendas também surgiram. Para alguns, esses períodos coincidem com o desaparecimento de civilizações como Atlântida e Mu, e o efeito das grandes inundações que submergiram vastos continentes teria provocado a inundação da Mesopotâmia e o dilúvio de Noé. Para entender como os livros sagrados atuais chegaram à sua forma final e o destino do livro de Enoque, é útil examinar as diferenças religiosas e como essas diferenças surgiram. Assim como foram escritas numerosas coleções de hadith, livros que servem como guias para explicar as tarefas do Alcorão ao lado do Alcorão, o Talmud também contém muitas novas histórias além da Torá. Durante o período próximo ao início da Era Comum, os mais notáveis livros do Talmud são o Talmud de Jerusalém, Yerushalmi, e o Talmud babilônico Bavli. No entanto, as interpretações contidas nesses livros também variavam, e essas variações levaram ao surgimento de diferentes seitas. Mais tarde, de maneira semelhante, o Islã também viu o surgimento de várias seitas como as escolas Shafi'i, Hanbali e Hanafi, e a proliferação de livros de hadith que às vezes se contradizem. Essas seitas são semelhantes às divisões católica, protestante e ortodoxa no cristianismo. No entanto, encontrar uma seita religiosa estável durante o período próximo ao início da Era Comum era bastante difícil. Os 4 grupos mais influentes da época podem ser listados como os essênios, saduceus, fariseus e zelotes. Diante de uma tal confusão e estrutura com várias seitas, e considerando a crescente população cristã e os israelitas sob a influência de Jesus Cristo, Roma abandonou o paganismo em busca de poder político e paz. O imperador romano Constantino, antes de tornar o cristianismo a religião oficial, recolheu todos os livros sagrados das várias seitas e iniciou reuniões com os líderes religiosos para determinar quais textos seriam considerados válidos e quais seriam rejeitados. Durante essas reuniões, cerca de 30 livros foram classificados como heréticos e foram destruídos, incluindo o livro de Enoque. Nessas reuniões, o Novo Testamento foi composto de maneira bastante arbitrária, e os 4 evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os que conhecemos como evangelhos, foram estabelecidos. As cartas de Paulo, que surgiram posteriormente, também foram adicionadas à coleção sagrada, resultando na formação da Bíblia Sagrada como a conhecemos hoje. Enquanto tudo isso acontecia, também estava sendo estabelecido o sistema papal,
que deteria a autoridade religiosa e daria pareceres de acordo com os interesses do Estado. Esse sistema, que mais tarde se voltaria contra si mesmo, acabaria por conceder tanto poder ao Papa, que eventualmente o Papa passaria a governar não apenas o Império, mas também os imperadores. Com todas essas informações prévias, podemos voltar a falar sobre Enoque. Outro ponto notável em Enoque é a batalha entre o príncipe da luz, que pode ser comparado a Jesus, e Belial, o príncipe das trevas. Talvez seja um dos livros religiosos mais importantes por preencher muitas lacunas de histórias na Torá e no livro de Enoque. Na Torá, fala-se que o príncipe das trevas será lançado no fogo eterno após o dia do juízo, quando os mortos forem ressuscitados. Essa história é paralela à crença no Islã de que Satanás será condenado a queimar eternamente no inferno após o juízo final. De acordo com Enoque, enquanto todos esses eventos aconteciam, Deus não estava ciente deles, e 4 grandes anjos apareciam diante dele para relatar, dizendo: hoje aconteceu isto e aquilo. De acordo com a Torá, Deus não é um ser que sabe tudo. Os anjos informam a ele sobre o que está acontecendo, e ele age de acordo com essas informações. No livro de Enoque e na Torá, menciona-se que os anjos caíram em pecado, até mesmo desonrando belas mulheres. Quando esses anjos pecadores são expulsos do céu, eles se tornam anjos caídos. A figura do arcanjo Lúcifer, cujo nome significa o portador da luz, também é um dos anjos expulsos do céu. E este é um dos tópicos mais importantes na teologia cristã. No Corão, afirma-se que esses seres na verdade não são anjos, mas sim jinn. De acordo com o Corão, os anjos são bons e não desobedecem a Deus. Já os jinn podem ser bons ou maus, ou seja, possuem livre-arbítrio, ao contrário dos anjos. Na crença islâmica, há jinn que são muçulmanos e jinn que são cristãos. No entanto, na Torá, todos os seres espirituais, exceto os anjos conhecidos, são maus. Além disso, todos os jinn e entidades malignas semelhantes devem ter sido anjos no passado. Vestígios desse legado antigo ainda são encontrados em algumas sociedades angelicais hoje em dia. Por exemplo, o ser mais elevado dos Yeziditas e chefe dos anjos, Melek Tavuus, era conhecido anteriormente como Azazel, dos vigilantes. Nos árabes também existe um ser com o mesmo nome e mesmo caráter, Azazel. Esse nome é mencionado no livro de Enoque, que abordaremos em breve. Os Nefilins, conhecidos como gigantes metade humanos e metade anjos na Torá, eram, de acordo com a descrição, reis que eram adorados como deuses ou grandes heróis na época. Portanto, é possível que, devido à sua natureza de meio anjo e meio humano e sua grande estatura, esses seres tenham sido incorporados à mitologia egípcia e grega como deuses. Além disso, há muitos versos na Bíblia que são citados do livro de Enoque. As cópias de Enoque datam de antes de 300 a.C., e vemos que nessas cópias já aparecem muitas das narrativas que futuramente seriam incorporadas à Bíblia. Na verdade, vemos que as palavras em Judas 14, onde se diz o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar todos, foram diretamente transmitidas do livro de Enoque, que é de 300 anos. Tudo isso nos faz questionar se Jesus não seria um projeto. A conclusão que se pode tirar é que o livro de Enoque foi usado como fonte durante a redação do Novo Testamento. Vale lembrar que, até o século IV d.C., o Novo Testamento aceito hoje não estava completamente consolidado e foi unificado pelo imperador romano Constantino. Lembramos também que, no primeiro concílio de Niceia, cerca de 30 livros foram rejeitados e considerados apócrifos e gnósticos, e assim foram destruídos. Portanto, a versão atual da Bíblia, incluindo a ordem cronológica dos versículos da Torá, foi criada a partir dos mais de 50 livros disponíveis, dos quais muitos foram selecionados e excluídos conforme o desejo de Roma. É evidente o grande nível de adulteração. Enquanto a principal intenção da reunião em Niceia era selecionar os livros, também se discutiu se Jesus era um Deus ou um profeta. Após decidir por maioria que Jesus era um Deus, outros livros que profetizavam sobre ele ou sobre aqueles que viriam depois foram considerados errôneos e excluídos. Portanto,
Hoje os cristãos ainda adoram Jesus como Deus ou como Filho de Deus. Se naquela época a maioria tivesse decidido que Jesus era apenas um profeta, hoje os cristãos não adorariam Jesus e talvez muitas denominações cristãs teriam se convertido ao islamismo. Agora, vamos examinar o conteúdo do livro de Enoque e observar alguns versículos. Não será difícil perceber a conexão desses versículos com as religiões existentes. Já falamos sobre os anjos que se relacionaram com os seres humanos. Vamos agora ver o versículo que descreve a chegada desses anjos ao mundo. Capítulo 7. Então todos juntos fizeram um juramento e prometeram cumprir o plano. Em seguida, as mulheres engravidaram e deram à luz gigantes com 135 metros de altura. Além disso, é mencionado que esses anjos que desceram do céu ensinaram magia e conhecimentos secretos aos humanos e os corromperam, o que também é um ponto controverso. Pois, de acordo com a Torá, esse é na verdade o motivo do fim da humanidade. De acordo com os versículos, aprender esses conhecimentos secretos e magia, e o desejo de se tornar divino, irritou profundamente o Deus da Torá, Yahvé, também conhecido como Jeová. Como resultado, Yahvé enviou um dilúvio para todo o mundo. No capítulo seguinte são mencionadas algumas das ações dos anjos. Capítulo 8. Azazel ensinou aos homens a fazer espadas, facas, escudos e armaduras. Além disso, ele lhes mostrou a metalurgia. Com isso, o mal aumentou. Cometeram muitos pecados e se desviaram do caminho. Semiasa ensinou feitiçaria, e como cortar raízes. Amar os ensinou a desvendar feitiçarias. Baraquiel ensinou astrologia. Rucabel ensinou sobre as estrelas. Ezequiel ensinou sobre as nuvens. Araquiel sobre a terra. Shamsiel sobre o sol. E Sariel sobre os movimentos da lua. À medida que a humanidade se corrompia, seus gritos chegaram aos céus. A seguir, é descrito como 5 grandes anjos testemunham tudo isso e informam a Deus, que estava alheio ao ocorrido. Como resultado, Deus julga e pune esses anjos. No capítulo 9, é relatado o aprisionamento de Azazel e sua condenação ao fogo eterno. Nos capítulos 15 e 16, é descrito como Miguel captura os outros anjos e os confina, impondo-lhes torturas eternas. Além disso, no capítulo 12, é ordenado que os filhos desses anjos, os Nefilim, sejam exterminados. Finalmente, a história culmina com o dilúvio. O dilúvio é talvez a narrativa mais importante nas religiões. É quase impossível encontrar uma religião que não trate da história do dilúvio. Embora possamos chamar o profeta que anunciou o dilúvio de Noé, o mito do dilúvio já existia em muitas mitologias e culturas muito antes do surgimento das religiões monoteístas. O mais conhecido desses mitos é o épico de Gilgamesh. Como mencionamos anteriormente, havia 5 grandes anjos que informaram Deus sobre o que estava acontecendo. Isso não é um erro. Sim, os arcanjos não eram apenas 4, como se pensa normalmente. No 20º capítulo, é mencionado 7 arcanjos. Esses são os nomes dos arcanjos que observam. Uriel é um dos arcanjos, ele governa os gritos e o medo. Rafael é um dos arcanjos, ele governa as almas dos homens. Raguel é um dos arcanjos, ele pune na terra e nas outras estrelas. Micael é um dos arcanjos, ele governa as almas dos homens que se desviaram para o pecado. Ramiel é um dos arcanjos, ele governa os rebeldes. Abfanuel é um dos arcanjos, ele governa as emoções. Saraquiel é um dos arcanjos, ele governa o céu, os serafins e os querubins. Aqui, Iquissat ou serafins refere-se a um grupo de anjos, também conhecidos como serpente. No Islã, lembre-se que a pessoa que deu a Adão e Eva o fruto proibido foi uma serpente na história de Adão e Eva. No entanto, essa serpente na verdade é um tipo de anjo. Isso responde à pergunta de como o demônio, embora tenha sido expulso, conseguiu entrar no paraíso e enganar Adão e Eva. De acordo com este livro, a pessoa que enganou Adão e Eva não era o demônio, mas outro anjo.
Alguns estudiosos religiosos afirmam que o jardim do Éden estava na verdade na terra, e por isso o demônio entrou em um jardim na terra, em vez de ir no paraíso para enganar Adão e Eva. Mas vamos limitar nossa explicação a este livro de Enoque. E querubim são outro tipo de anjo. No Torá, o termo querubim e queruv é mencionado em vários lugares. Por exemplo, falasse dos querubim colocados ao redor do jardim do Éden para impedir que Adão e Eva retornem. Embora alguns interpretem isso como espadas flamejantes, a palavra queruv, que significa anjo, pode ser interpretada como anjos segurando espadas flamejantes. De fato, ao olhar para as paredes das igrejas e a seção do Apocalipse na Bíblia, você verá anjos retratados com espadas. O livro de Enoque é bastante rico em tipos de anjos. Além disso, mencionamos que, no livro de Enoque, a pessoa que desviou Eva não era Lúcifer ou o demônio, mas outro anjo. De fato, esse anjo se tornou um dos anjos caídos e foi condenado à eternidade. Capítulo 68. Gadriel desviou Eva, mostrando aos filhos dos homens armaduras de guerra, espadas de batalha e todas as outras armas de morte. E Gadriel também está entre os anjos que desceram ao Monte Hermon. Assim, mesmo após milhares de anos desde que desviou Eva, ele não recebeu nenhuma punição até o dia da destruição dos Nefilim. No capítulo 40 de Enoque, menciona-se a presença de 4 espíritos distintos ao lado de Deus, e seus nomes são revelados. Depois, é indicado que esses são os 4 grandes anjos. Portanto, está claro que há mais de 4 arcanjos, mas são classificados em diferentes níveis. Os 4 maiores anjos são Micael, Rafael, Gabriel e Fanuel. Assim, Azrael no Islã ou Lúcifer no cristianismo não aparecem como arcanjos no livro de Enoque, que é muito mais antigo que essas duas tradições. Capítulo 60. Há uma explicação sobre as classes dos anjos querubins, serafins e zerubins. Essas 3 classes formam os anjos guerreiros, ou seja, os anjos de poder. Isso destaca a figura dos anjos guerreiros. Já mencionamos os anjos representados com espadas nas igrejas, no Alcorão. No entanto, os anjos são descritos de forma completamente diferente. Eles são vistos como seres que compreendem apenas bondade e misericórdia, que não se envolvem com os humanos e que apenas fazem o que Deus ordena. Embora haja hadiths que afirmam que os anjos ajudaram e lutaram ao lado dos muçulmanos nas batalhas do profeta Muhammad, mesmo que consideremos isso verdadeiro, o tipo de anjo que é claramente descrito no Islã é aquele que apenas faz o que Deus diz. Capítulo 21. Há uma descrição de uma visão que Enoque teve dos mundos no além. Ele descreve ter chegado a um lugar onde nada estava completo. Lá, ele viu algo terrível. Não havia céus acima nem uma base sólida abaixo. Apenas um caos assustador. Lá, ele viu as 7 estrelas dos céus, que pareciam grandes montanhas flamejantes interligadas. As 7 estrelas dos céus provavelmente se referem aos 7 planetas conhecidos na época. Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Cada um deles também poderia ser visto como uma antiga divindade. Esses planetas foram adorados como deuses em quase todas as religiões. Seus nomes mudaram, mas seus caracteres permaneceram os mesmos. Por exemplo, o planeta vermelho foi chamado de Marte pelos romanos e foi declarado deus da guerra. Da mesma forma, os gregos o chamavam de Ares, novamente simbolizando como deus da guerra. E isso é verdade para quase todos os planetas. Além disso, a divisão da semana em 7 dias vem de aqui. O simbolismo do número 7 tem um lugar muito importante na Torá e na Bíblia, assim como nas crenças pagãs da época. Podes encontrar isso em quase todas as religiões. Referências ao número 7 também aparecem em várias passagens nas cartas de Paulo, como nas menções às 7 igrejas e às 7 colinas. Este simbolismo do número 7 é igualmente notável em várias passagens do livro sagrado. Além disso, no Islã, o simbolismo do 7 é evidenciado na menção dos 7 céus e dos 7 infernos. Outro tema no livro de Enoque, que muitas vezes passa despercebido, é a profecia do Salvador. O motivo do Messias é abordado pela primeira vez aqui, ou seja,
o que não é claramente expresso na Torá, mas é imediatamente apropriado quando aparece, é profetizado claramente no livro de Enoque antes da chegada do Messias. Naturalmente, se você profetizar a chegada de um Salvador, alguém pode surgir afirmando ser o Messias. O que é surpreendente é que, se alguém chamado Jesus realmente existiu, ele teria vivido de acordo com o que foi dito 300 anos antes de sua chegada. No capítulo 46, e lá, eu vi o antigo Senhor. Sua cabeça era branca como lã, e ao seu lado havia outro com um rosto semelhante ao de um homem, muito belo, como o rosto de um dos santos anjos. Perguntei a quem veio comigo e me mostrou todos os segredos, quem era aquele homem, de onde ele vinha e por que estava com o antigo. Ele respondeu: este é o filho do homem justo. Nele há justiça, e ele revela todos os tesouros, pois o Deus dos Espíritos o escolheu para fazer isso. Seu grupo é superior diante do Deus dos Espíritos para sempre. Como pode ser visto, a pessoa escolhida aqui é descrita mais como um profeta do que como um Deus ou filho de Deus, como é escrito no Evangelho. Além disso, o outro nome de Jesus, mencionado aqui, é Filho do Homem. No Evangelho, ele é frequentemente chamado assim. Pode-se pensar que isso é uma tentativa de dizer: eu não sou Deus, eu sou um de vocês. Afinal, se alguém está realmente recebendo uma revelação, deve saber que será adorado como Deus no futuro. O tesouro que ele revelará pode ser entendido como a disseminação do Espírito Santo para as pessoas, que é descrito no Evangelho como um tesouro para a humanidade e como algo que veio sobre todos através de Jesus. Para os cristãos, o Espírito Santo é o Paráclito e a morte sacrificial de Jesus na cruz equivale ao perdão dos pecados de toda a humanidade. Para os muçulmanos, no entanto, esse Espírito Santo é na verdade o próprio profeta Muhammad e é a pessoa que levará as pessoas à verdadeira religião. Jesus é visto apenas como um precursor neste caminho. Então, há alguma profecia sobre o profeta Muhammad em Enoque? Ao examinar o livro, encontramos apenas um símbolo que pode estar relacionado com isso, a figura mencionada como o culto. Esta pessoa pode ser associada ao profeta Muhammad ou à figura esperada do Mahdi. Capítulo 48. Os escolhidos e os ocultos foram escolhidos para esse propósito antes da criação do mundo e estarão diante dele para sempre. O Evangelho sugere que a alma de Jesus foi criada antes de todas as coisas, pois é o Espírito de Deus. Algumas doutrinas islâmicas afirmam que a alma do profeta Muhammad foi criada antes de tudo e que todos os mundos foram criados por sua causa e poder. Isso é resumido na crença Levlak, lema halaktu levlak, ou seja, se não fosse por ti, eu não teria criado os mundos. É por isso que existem algumas seitas que deificam o profeta Muhammad, como o versículo indica claramente que o que está ao lado de Deus é Jesus. A menção de alguém que virá depois e que é oculto reforça a visão de que a profecia continuaria após Jesus. Da mesma forma, reforça a reivindicação do profeta Muhammad no Islã de que não haverá mais profetas após ele, pois ele é o último. Se outros viessem, teria que se referir àqueles que são ocultos em vez de apenas ocultos. As passagens do livro de Enoque que não estão presentes na Bíblia e no Torá podem ser vistas de duas formas pelos crentes. Para eles, essas revelações vêm de Deus. Para os céticos, essas histórias podem ser explicadas por meio do Talmud ou das lendas populares. Já discutimos como o livro de Enoque descreve a vida que Jesus teria antes de sua vinda. Agora, vamos examinar as passagens relacionadas a isso. Capítulo 48. Eles cairão diante dele e não se levantarão novamente. Não haverá ninguém que os pegue e os levante com as próprias mãos, pois eles negaram o Deus dos Espíritos e seu ungido. Como podemos ver, há uma referência ao Messias que será negado antes mesmo de sua vinda. Para o tempo em questão, Jesus, que se apresentaria como o Filho do Homem quando chegasse, foi negado pelos líderes religiosos que usaram a religião para explorar o povo e colaboraram com Roma para sua execução. No entanto, de acordo com o Islã, Jesus não foi crucificado. Alguém que se parecia muito com ele, Judas, se sacrificou agindo como Jesus. Jesus, por outro lado, ascendeu ao céu ao lado de Deus e se tornou a segunda pessoa a não sofrer a morte.
A primeira, como já sabemos, foi Enoque. Enoque e o Evangelho. Outra semelhança entre o livro de Enoque e o Evangelho é a relação entre Jesus e o paraíso. No capítulo 61 de Enoque, há um versículo que menciona que aqueles que acreditam em Jesus estarão no paraíso, permanecendo com ele para sempre, compartilhando refeições e bebidas. Da mesma forma, no Evangelho, estar no paraíso envolve sentar-se e comer com Jesus e unir-se a Deus. Parece que já abordamos detalhes suficientes. Agora podemos passar para temas mais interessantes, como o juízo final e o dilúvio de Noé. A seção de Apocalipse da Bíblia fala de uma besta com 7 cabeças e 10 chifres que virá no momento do julgamento. Esse monstro é identificado no Islã como o Dajjal e possui o símbolo 666 em sua testa. No capítulo 68, naquele dia, haverá 2 tipos de monstros como alimento. O monstro fêmea será chamado Leviatã, que viverá nas profundezas do mar sobre fontes de água. O monstro macho será conhecido como Behemoth, que se move sobre o peito e possui uma ferocidade invisível. No capítulo 64, Noé viu que o mundo estava se afundando em água e que a destruição estava próxima. Uma ordem veio de Deus para todos os que viviam na terra destruá-os. Eles aprenderam todos os segredos dos anjos e todas as crueldades dos demônios. Aprenderam os poderes das forças ocultas, dos feitiçarias e os poderes dos artífices de metais derretidos em todo o mundo. No capítulo 66, agora os anjos estão fazendo um instrumento de madeira. Quando terminarem seu trabalho, colocarei minha mão sobre ele e o protegeremos. Aid note que neste capítulo, o navio é feito pelos anjos, enquanto outras fontes afirmam que foi Noé quem o construiu. Outro ponto interessante é que a primeira regra de todas as tradições místicas, como a Cabala, a maçonaria e o sionismo, é claramente declarada por Deus neste livro: é proibido saber. De acordo com a Torá, Adão e Eva foram expulsos do Éden por obter conhecimento ao comer do fruto da árvore da sabedoria. Nas religiões antigas, o conhecimento não era bem-vindo. Você não deveria buscar informação, não pesquisar, você apenas acreditaria e seguiria o que lhe era dito. Capítulo 68. O quarto se chama Penemuel. Ele ensinou aos humanos a escrever com tinta e papel. Assim, até hoje, muitos pecaram. Os seres humanos não foram criados para mostrar sua fé através da escrita e da tinta. Como se pode ver, o registro do conhecimento não era bem-vindo. Por isso, nas antigas tradições, o conhecimento sempre era transmitido oralmente. A história de Atlântida também chegou a Platão da mesma forma. Essa lenda foi transmitida oralmente, não por escrito. Platão apresentou essa teoria com base nas coisas que aprendeu com seus mestres, e não através de documentos ou fontes escritas. Se considerarmos a dimensão metafísica do conhecimento, vimos que o dilúvio de Noé ocorreu porque todos aprenderam os conhecimentos angelicais. No entanto, hoje em dia, o dilúvio é frequentemente associado ao continente de Mu ou Atlântida. De acordo com os registros, essas civilizações eram mentalmente mais avançadas do que nós. Eles possuíam conhecimentos mais profundos do que os que temos atualmente. Até mesmo habilidades como telecinese eram conhecidas por eles. Isso pode ser considerado como o conhecimento angelical. O capítulo do dilúvio é talvez o mais intrigante do livro. Aqui, fala-se do dilúvio, dos conhecimentos dos anjos e até mesmo da Arca da Aliança. Capítulo 68. A tarefa de Casbal é liderar a aliança sagrada enquanto o Altíssimo vive em toda a sua glória. O anjo Beca pediu a Miguel que lhe revelasse o nome secreto. Assim, ele poderia mencionar esse nome na aliança, e aqueles que revelam todos os segredos aos filhos dos homens tremeriam diante desse nome e da aliança. O poder dessa aliança é tão alto e grandioso. O acordo sagrado mencionado é a Arca da Aliança representada na imagem. Seguidores da Cabala e da maçonaria também estão atrás dessa arca. Pode-se considerar isso como a caixa de Pandora. O Torá afirma que ela contém todos os segredos ocultos e o poder para governar o mundo, mas está protegida pelos anjos. Portanto, nenhum ser humano pode tocá-la, e quem o fizer morrerá instantaneamente. Para compreender as religiões semíticas, conhecer Enoque é crucial. Enoque é uma figura importante em todas as culturas.
Alguns autores interessados no assunto, especialmente os maçons, relacionam Enoque com o egípcio Thoth, o grego Hermes e até o latino Mercúrio. Embora cada uma dessas figuras seja distinta, na verdade, todas representam os mesmos escritores sagrados, iniciadores e sábios. O símbolo de Enoque é o número 7 em todas as tradições, e isso não está apenas relacionado ao número dos planetas. Enoque é o sétimo descendente da linhagem de Adão e o sétimo líder. Orfeu também representa o segredo iniciático de 7 camadas com sua Fominsk de 7 camadas. Além disso, Thoth, com um disco solar de 7 raios em sua cabeça, realiza sua jornada de 365 graus com sua nave solar. Isso simboliza a idade de Enoque, os 7 dias da semana e os dias do ano. Todos esses são diferentes aspectos de Enoque, e os exemplos podem ser multiplicados. Estou planejando fazer muitos vídeos sobre misticismo e a história das religiões, mas por agora é tudo. Não se esqueça de curtir, se inscrever e comentar. Quais são suas opiniões? Deixe-nos saber. Cuide-se e até a próxima.